Quantos não tinham vindo aqui a Lagoinha antes? Deixa eu ver suas mãos. Nossa, Pai, nosso coração fica emocionado de ter você aqui, sabia? Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor por isso? Obrigada por esta bênção, esta vitória, Senhor. Aleluia. Esta igreja nunca mais será a mesma depois que vocês passam por aqui. O Salmo 63 é um salmo de Davi. E nós vamos falar bastante sobre Davi nesses dias. Porque Davi, ele é para nós adoradores um exemplo. Ele é para nós adoradores uma prova de que Deus deseja a nossa adoração. De que Deus, mais do que nós mesmos, anseia por estar conosco. Porque Davi era uma pessoa como eu e você. Era gente que tinha carne, osso, emoções, sentimentos. Ele tinha em sua vida a natureza pecaminosa contra a qual todos nós lutamos e já somos vencedores em Cristo Jesus. E a história dele foi registrada, como a própria palavra diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino. E quando nós então paramos para aprender com Davi, nós podemos realmente aprender muitas coisas preciosas. Davi é um exemplo de adorador. Para nós entendermos um pouquinho da grandeza do coração de Davi diante de Deus, ele foi chamado um homem como eu e você, que recebeu um título, que recebeu uma descrição vinda do próprio Deus que abala qualquer um. Quantos sabem? Ele foi chamado um homem. Quantos querem ser segundo o coração de Deus? Então eu quero dizer que eu quero ter um coração, o coração de Davi. E quando nós falarmos sobre o coração de Davi, nós vamos estar falando sobre o coração do adorador. Eu quero ser um adorador, um verdadeiro adorador. Eu quero ter o coração de Davi. E a grandeza deste coração de adorador dentro dele foi tão forte, que ele sonhou com um lugar onde ele pudesse ver a presença de Deus se manifestando no meio do povo. Um lugar onde as pessoas que são, gente, tão limitado nós somos, um lugar onde as pessoas pudessem ir prestar culto, oferecer a Deus sacrifício, mas não uma tenda, não apenas um tabernáculo montado no deserto, onde fosse um lugar bonito, um lugar glorioso. Mas por mais que ele tentasse, o próprio Deus disse: olha, Davi, não tem jeito, eu não vou habitar em templos feitos por mãos de homens. Mas ele conheceu e honrou o sonho, o desejo do coração de Davi em edificar um templo ao Senhor. E o filho de Davi executou aquele sonho. Salomão construiu um templo maravilhoso para o Senhor. Mas como todas as coisas no passado eram sombra, e em Cristo Jesus elas se manifestaram em plenitude, Jesus Cristo, o filho de Davi, edificou um templo não construído por mãos de homens, mas edificado pelas próprias mãos do Espírito Santo. Nós somos pedras vivas, nós somos o templo, a habitação e morada da glória de Deus. E o sonho do coração de Davi se cumpriu.
Jesus, filho de Davi, edificou para o Pai a sua vida, o seu coração, como um templo. Que grandeza é esta, hein? Dentro de nós, a morada de Deus, o seu altar, lugar de adoração. Não é mais um prédio, por mais bonito que seja, mas dá uma olhadinha para o seu irmão. Diga para ele: você é pedra viva, um templo edificado para a glória de Deus. Amém. Nós poderíamos falar tanto sobre isso, sobre nós sendo templo, nós sendo lugar de adoração, mas eu quis pincelar isso para mostrar para você como Davi sonhou, como Davi foi um instrumento nas mãos de Deus para gerar isso, pois Jesus é da geração de Davi. Tremendo, né? Guarda isso, outro dia a gente fala sobre isso. Então eu quero ter um coração de Davi. Quantos aqui querem ter um coração de Davi? Amém. E no Salmo 63 nós vamos ler juntos agora. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Vamos ler juntos? A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja numa terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Aleluia! Bem, a primeira coisa que nós precisamos fazer e entender para termos um coração de Davi é o que está escrito aqui no primeiro verso. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Yahvé, Tu és o meu Deus forte. Quem é o seu Deus? A pessoa precisa saber a quem ela presta culto. Em meio a tantos deuses que existem, deuses com D minúsculo, mas que recebem adoração e culto, você precisa saber quem é o seu Deus, a quem você adora. Davi começa dizendo: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus, a Ti, Senhor, eu presto culto. A primeira coisa que precisa acontecer é a pessoa saber quem é o seu Deus. A este Deus, essa pessoa certamente busca ansiosamente. Não importa se é Jesus, não importa. Nem todos os crentes hoje buscam ao Senhor ansiosamente, com todas as suas forças. Sabe por quê? Porque na verdade eles cultuam a outros deuses, senão a Ele. Não tem escapatória. Quem é Deus na sua vida, a este Deus você busca ansiosamente. Muitos crentes mal podem chegar em casa. Mal podem chegar em casa para ver a TV.
podem perder de jeito nenhum o último capítulo da novela. Eu me lembro na minha vida, há muitos anos atrás, uma cegueira espiritual tão grande. Meu pai nunca gostou que nós assistíssemos novela. Mas para nós é uma coisa tão comum, né, mãe? Eu lembro um dia que teve uma atividade na igreja e nós deixamos o videocassete lá preparado para gravar o último capítulo da novela. Que vergonha. Graças a Deus, hoje eu sou livre. Hoje eu sei quem é o meu Deus. Muitos mal podem esperar para ir a uma festinha, um churrasco. Mal podem esperar para se encontrar com as pessoas da igreja, como se fosse um clube social. Ficam doidos para o culto acabar logo. Só sabe olhar para o relógio. Ai, meu Deus. Sabe por quê? Porque combinaram de comer um cachorro quente depois. Quem é o seu Deus? A quem você busca ansiosamente? Muitos crentes cultuam as pessoas. E diante das outras pessoas, estes crentes têm intensidade em buscar a Deus, cantando bem alto, chorando, choram, esses crentes choram. Todos olham, mas que coração quebrantado. Esses crentes diante das pessoas dançam, pulam bem alto, dançam mesmo, participam de tudo. Se tem uma atividade na igreja, pode ter certeza que aquele crente vai estar ali. Mas nós não sondamos o coração. Deus sim. E Ele é que sabe a quem aquele irmão, aquela pessoa está prestando culto. Porque se ela busca a Deus com intensidade diante de todos, mas quando está só essa pessoa e Deus, não derrama nenhuma lágrima, não passa nem um minuto na presença do Senhor, não tem vontade de ler a Bíblia, não tem vontade de orar, de jejuar, então nem brinca, porque o meu estômago, na verdade, é o meu Deus. Estes crentes precisam acordar. A quem você está cultuando? A quem você busca ansiosamente? Não tem vontade de fechar a porta do quarto, de levantar de madrugada. Não tem vontade de buscar o Senhor quando estão sozinhos. Cultuam a si mesmos, suas próprias vontades e desejos. Se Deus, o Senhor, Jesus, é o Deus da sua vida, você o busca ansiosamente. A sua alma tem sede de Deus. Eu acredito que se você deixou tudo e veio para este congresso, eu sei que tem pessoas aqui que viajaram mais de 2 dias dentro de um ônibus para chegar aqui. Quero perguntar, quantos aqui viajaram mais de um dia? Olha para esses irmãos, olha para essas mãos levantadas. Eles não são melhores ou piores do que nós, não. Eu só quero dar um exemplo. Eu acredito que se você deixou tudo, você pode ter vindo até de avião, no melhor conforto que você podia ter, mas você deixou a sua casa, você deixou tudo, e você veio para este congresso, não foi para cultuar outros senão o Senhor Jesus. Não foi para cultuar o homem, Ana Paula, os instrumentistas, os dançarinos, para ver a igreja, a construção. Você não deixou lá a sua casa para vir parar em Belo Horizonte, Minas Gerais, para comer um pão de queijo. Você não veio aqui por motivos carnais, para tirar um retrato comigo.
Você não veio aqui para colher a assinatura do Diante do Trono inteiro, para voltar falando que você é o fã número 1. Nós queremos tirar foto com você e autografar tudo que você trouxer para nós, mas a motivação do seu coração em estar aqui é cultuar o Senhor Jesus. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Senão você não teria feito o sacrifício que você fez para chegar aqui. Quando nós entramos na visão de construir este congresso, nós não sabíamos o número de pessoas que Deus ia trazer. E quando nós percebemos as dificuldades em acolher todos os irmãos, nós falamos: Deus, o que nós vamos fazer? Ele faz, sabe o quê? Ele faz a gente ter que depender dele. Porque se você veio aqui, sabe, e chegou, deu algum problema no seu recibo, não tem pasta para você, você tem que ficar na fila muitas horas, isso dói o nosso coração. Mas uma certeza nós temos: que você é um crente que cultua o Senhor Jesus. E por isso, seu coração está quietado. Você não veio aqui atrás de pasta, atrás de camisa, você não veio aqui atrás de outra coisa. Eu espero que seja assim. Então, quando você é um crente, cujo Deus é o Senhor, tudo é diferente para você. Você vê todas as coisas na sua vida de maneira diferente. Porque o crente que não cultua o Senhor Jesus, o motivo dele viver é para si mesmo. Mas e eu? E a minha pasta? Sabe? Às vezes a gente sai, né, do nosso lugarzinho lá diante do trono e puxa Jesus lá de cima e senta no trono. O Senhor não quer isso de nós. Nós precisamos ter o verdadeiro Deus assentado no trono dos nossos corações. Desculpa os exemplos, gente. Mas eu sei que é importante. Se você não tivesse o desejo de realmente cultuar o Senhor Jesus, você teria ido numa viagem de sombra e água fresca, né? Investido o dinheiro que você investiu para vir aqui, para ir para a praia, sentar na sombra, tomar uma água de coco. Mas eu sei que você veio para passar o dia inteiro nos átrios do Senhor. Eu sei que você veio porque você ama o Senhor Jesus, porque Ele é Deus na sua vida. E se em alguns momentos você trocou de lugar com Ele, isso não vai acontecer mais. Por isso, durante este congresso, busque o Senhor ansiosamente. Não descanse. Se você precisar ficar acordado essa noite, chorando diante do Senhor, se arrependendo pela sua indiferença, pela sequidão do seu coração, faça isso. Se você precisar dar a sua pasta para outro congressista que não ganhou, faça isso. Mas faça o que for preciso para que o seu coração se rasgue diante do Senhor. Busque-o ansiosamente. Diga para o seu irmão: busque-o ansiosamente. Corra para Ele. Beba tudo o que o Espírito Santo está derramando. Sabe, não se deixa distrair. Não se deixe distrair. Aqui no verso 1 ainda, na parte B, diz: a minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja numa terra árida, exausta, sem água.
Talvez foi assim que você chegou aqui. A sua vida está seca, distante de Deus. Não sente mais a presença do Senhor. São tantos os motivos. Sua igreja local parece um deserto. A sua família é uma terra árida. A sua vida sentimental está um caco. Seus sonhos, seu coração murchou, secou. E eu quero te dizer que é nesse lugar de sequidão que se aprende o que realmente é sede de Deus. Nós aprendemos que quando vamos jejuar, nós podemos ficar até 3 dias sem beber água. Nós sentimos sede, mas o nosso organismo não fica debilitado. Mas passando de 3 dias, começa a fazer mal, sabia? Começa a fazer mal. Nós temos toda uma recomendação para jejuns prolongados. Você deve beber água. Assim também na nossa vida com Deus. Quando vai passando o tempo, você está ali sem beber água. Água viva do Senhor. Ele que é a fonte. Você começa a morrer por dentro. Começa a secar. Começa a murchar. E a sua vida vai murchando, vai secando. Quando você vê, você é um crente no Senhor Jesus, mas está assim, desorteado, não sabe mais o que fazer. Acho que eu vou desistir tudo, vou chutar o balde. Diga para o seu irmão, no deserto, você tem 2 caminhos. Ou você desiste mesmo. Não precisa repetir, não. Você fica parado, você já está sem força, não consegue se mover. Ou você sai com o restinho de forças que você tem, buscando um oásis. Muitos chegaram aqui arrastando. Você pode ter chegado aqui arrastando, meu irmão. E eu quero te dizer que não é a Igreja Batista da Lagoinha que é esse oásis, não. Mas é a atitude do seu coração que te trouxe aqui, que vai fazer com que você se encontre com o Senhor Jesus, que é a fonte de águas vivas. E Ele vai te dar de beber. Ele vai te dar de beber nesse dia. Homens e mulheres de Deus são forjados nos desertos. Abraão saiu da cidade grande, do conforto em que ele vivia. E Deus disse a ele: sai, Abraão, e vai, Abraão, vai para a terra que eu te mostrarei. E para chegar em Canaã, ele caminhou, peregrinou no deserto. Ele é considerado o pai da fé. Moisés viveu ali, cresceu no Egito, e depois foi levado pelo Senhor para não ser um príncipezinho, cheio de não me toques, cheio de luxos e confortos, enquanto o seu povo estava ali escravizado. Deus precisava levantar um líder, um libertador, e por isso Moisés viveu 40 anos no deserto. E depois, quando ele se viu preparado, sabe como é que um líder sabe que ele está preparado? Quando ele diz assim: eu não sei, Senhor, eu não tenho condição. E então, ele foi dirigir o povo rumo a Canaã, mais 40 anos no deserto. E como o povo de Israel foi trabalhado por Deus ali. A palavra nos diz que o Senhor levou o povo ao deserto para provar o que estava no seu coração. Josué e Caleb, eles passaram aqueles 40 anos no deserto, não é mesmo? E Josué se levantou como um líder que verdadeiramente tomou posse com o povo da terra prometida.
João Batista, voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, preparai as suas veredas. Ele preparou o caminho para o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, e ele vivia nos desertos. O apóstolo Paulo, que grande homem de Deus, dizia que era o menor, o pior. Antes de iniciar o seu ministério convertido ao Senhor Jesus, ele passou 3 anos nos desertos da Arábia. Enfim, o próprio Davi, que é o nosso exemplo hoje, passou grande parte dos seus dias no deserto, pastoreando ovelhas no deserto. Que tarefa difícil! Você na sua igreja como um deserto, pastoreando aquelas ovelhinhas. Davi fazia isso, procurando em meio ao deserto um oásis, um lugar onde houvesse sombra, pastos verdejantes e águas tranquilas para conduzir as suas ovelhas, tentando protegê-las dos perigos do deserto, serpentes, escorpiões, leões, ursos, lobos, penhascos. Talvez você tenha chegado assim, cansado de viver no deserto, de pastorear as suas ovelhas no deserto. Davi, fugindo de Saul, depois fugindo do seu próprio filho Absalão, ele foi forjado rei de Israel e o seu trono estabelecido pelas gerações no deserto. Ali no deserto, Davi aprendeu a ter sede de Deus, a buscar a Deus, a depender de Deus. Pergunta para o seu irmão: você tem sede de Deus? Não se desanime se você está assim como uma terra árida e seca. O Senhor quer te ensinar a encontrar água no deserto. Há quanto tempo o seu coração perdeu a expectativa de que Deus vai falar com você? De que Ele vai atender o seu clamor quando você diz: Deus, eu quero mais de Ti? Há quanto tempo você vai nos cultos e nem imagina que Deus vai falar com você? Você perdeu as suas esperanças. Talvez você esteja buscando as soluções para os seus problemas, para os seus desertos, quando na verdade você precisa conhecer o segredo do coração de Davi. Diga para o seu irmão: o segredo do coração de Davi. Deus. Você precisa buscar a Deus como a fonte de vida na iminência da morte. É este desespero espiritual que você precisa ter para encontrar a Deus. Ele mesmo disse: buscar-me-eis e me achareis quando fores à igreja todo domingo. Quando vocês começarem a cantar bonito, quando vocês tiverem na sua igreja todos os instrumentos, todos os equipamentos de som, quando vocês gravarem um CD, vocês vão me encontrar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Este é o segredo do coração de Davi, do coração do adorador. Paixão por buscá-lo. Certo pregador, Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, ele disse algo que o meu pai sempre anota na capa das suas Bíblias. Pregarei hoje como se fosse a última vez, como um moribundo a moribundos. Será que você tem essa paixão todas as vezes que você
assume a sua posição de levita na casa de Deus? Será que você ministra ao Senhor com toda a intensidade do seu coração, como se fosse a última vez? Ou você perdeu esta paixão? No deserto, você aprende. Ou melhor, você precisa aprender a buscar a Deus, porque Ele é a fonte. Davi ali aprendeu a depender de Deus. Aprendeu a reconhecer cada instante a provisão de Deus, o livramento de Deus, porque ele estava só. Ele estava sozinho. Ele aprendeu a confiar em Deus. Olha o que está aqui no verso 7. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Deus é o nosso único auxílio nesta vida, meus irmãos. Será que você tem cantado jubiloso à sombra das asas do Senhor? Quando o sol está quente, você tem visto as asas do Senhor estendidas, fazendo sombra para você? O coração de Davi conhece este conforto, conhece este carinho. O coração de Davi desenvolveu um relacionamento de intimidade com Deus, que na verdade é o que nos sustenta nas horas difíceis. O Salmo 27, depois você pode ler, ele diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para habitar na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque no dia da adversidade, no dia da luta, Ele me acolherá. E no recôndito do seu tabernáculo, Ele me ocultará. Quando você conhece o caminho ao recôndito dos tabernáculos do Senhor, essa intimidade de conhecer a casa de Deus, a sua presença, este lugar de adoração, este lugar secreto, nas horas difíceis o coração de Davi sabe para onde ir, sabe onde se refugiar. Se você está meio perdido nas horas difíceis, você precisa receber o coração de Davi, esta busca dessa intimidade com Deus. O Salmo 25, 14, nós também não vamos ver, mas você pode abrir, dar uma olhadinha. Ele descreve um pouco do que Davi aprendeu. No verso 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O coração de Davi teme ao Senhor. Mais tarde nós vamos falar sobre uma vida de temer ao Senhor, de santidade. Ele aprendeu a temer o Senhor, muito mais do que cantar, do que tocar. Que na verdade ele era um excelente músico e compositor. Mas a essência da verdadeira adoração, a essência do coração de Davi está na sua vida temente ao Senhor. O Salmo 15, abra lá para você ver também. Ele diz: Senhor, quem? Ele fica se perguntando: Senhor, quem é? Me fala, Senhor. Sabe por quê? Porque eu quero ser esta pessoa. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E ele começa a descrever o que vive com integridade, pratica justiça, de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, o que não faz mal ao próximo, e vai descrevendo o segredo do coração de Davi. Muito mais do que música, muito mais do que atitudes externas, está aqui, um coração. Diga para o seu irmão: a essência da verdadeira adoração é o coração. Nós vamos falar mais nesses dias sobre o coração de Davi, que deve ser o nosso coração também. Não importa como você está, como tem sido a sua busca por Deus até aqui, talvez você tenha aprendido com outros, não é? A buscar a Deus,
a subir no monte, o outro não, é um estudo bíblico. Eu não sei como você aprendeu a buscar a Deus, mas uma coisa eu sei: a nossa vida, ela é marcada por recomeços, como já dizia o nosso pastor. E se você desejar ardentemente, o Senhor vai te ensinar o que é realmente buscá-lo, o que é realmente querê-lo, o que é realmente desejá-lo e, enfim, encontrar-se com Ele. Você está aqui para buscar a Deus ardentemente, entregar-se a Ele totalmente e deixar que Ele ministre vida ao deserto do seu coração. Amém? Amém? O Espírito de Deus se move em toda a terra. Nós somos de lugares tão distintos, mas o mesmo Espírito que tem agido aqui, tem agido na sua vida, na sua igreja, na sua cidade, no nosso Brasil. Vamos ficar de pé nessa hora? E sabe o que é que o Espírito de Deus quer dizer a nós neste dia? Ele vai colocar uma sede tão intensa no nosso coração, uma vontade tão grande de nos encontrarmos com Deus, de sermos íntimos do nosso Paizinho, que quando nós saímos deste congresso e voltarmos para o nosso dia a dia, nós não vamos ter tempo para mais nada. Pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser aonde for. Você vai viver 24 horas por dia na presença do Senhor, amando o Senhor. Sabe o que é que te faz não pecar? É só o seu amor por Jesus. Se até hoje você vive assim, mancando, caindo, tentando se firmar, Deus vai derramar uma porção de amor por Jesus no seu coração tão grande que você nunca mais vai querer ferir aquele que te amou primeiro. Vamos dar as nossas mãos? E eu quero ver essa noiva apaixonada sendo levantada em nossa nação e indo, como nós vimos no começo, alcançar os outros povos, ensiná-los como se encontrarem com Deus verdadeiro. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Nesta hora eu queria que você dissesse comigo assim: Senhor, eu tenho cantado do teu amor por mim, e nesta hora eu me arrependo de muitas vezes ter cultuado outros deuses, enganando a mim mesmo, outras pessoas, mas o Senhor conhece o meu coração. E eu, que deliberadamente adorava outros deuses, servia a outros senhores, nesta noite, Senhor Jesus, quero ser um adorador teu. Quero conhecer este caminho aberto pelo sangue de Jesus, que me leva até o Pai. Lava o meu coração, perdoa os meus pecados, muda a história da minha vida. Nesta noite, faz uma aliança comigo, Senhor. Eu entrego a minha vida a Ti.